aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler os versículos 17 até 34. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 até o 34. Nós vamos meditar nesta manhã a respeito da ceia do Senhor, a Santa Ceia. Nós, em seguida, iremos participar. E a palavra de Deus, as instruções que nós recebemos quanto à ceia do Senhor estão registradas aqui nesta passagem, principalmente, em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 até o 34, que diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter concurso. Aqui, meus queridos, as instruções da palavra de Deus, as instruções dadas pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, sobre como devemos participar da ceia do Senhor, para que a ceia do Senhor seja uma bênção na nossa vida. O propósito de Deus, ao estabelecer este sinal, este sacramento, esse sinal visível de uma graça que é invisível, é o objetivo de abençoar. O objetivo é esse, abençoar a igreja de Cristo Jesus. Apenas 2 sinais Cristo Jesus estabeleceu para a sua igreja: o batismo e a ceia. Os únicos 2 sacramentos aceitos pela igreja reformada, pela igreja evangélica de uma forma geral. O primeiro, a porta de entrada, a admissão ao corpo de Cristo. O batismo é a porta de entrada no corpo, que é a igreja, assim como o batismo com o Espírito Santo é a admissão, a porta de entrada na igreja invisível, o corpo de Cristo. A ceia é o alimento para a jornada do cristão. Pelo batismo, ele inicia a jornada. Pela Santa Ceia, ele é continuamente alimentado para que, então, sustentado pela graça do Senhor,
continue, persevere e chegue até o final do caminho. Por isso que batismo acontece apenas uma vez, mas a Santa Ceia é repetida continuamente, porque ela é alimento, e alimento precisa ser contínuo. Não dá para nos alimentarmos apenas uma vez na vida. Precisamos continuamente nos alimentarmos deste meio de graça, que é a Santa Ceia, para o nosso crescimento espiritual. E apenas esses dois sinais, apenas esses dois elementos visíveis, esses dois rituais, podemos dizer, Cristo Jesus estabeleceu. É um fato que hoje em dia, muitas igrejas, muitas denominações, criaram diversos outros rituais. São tipos de sacramentos que as pessoas praticam. Mas são sacramentos, são rituais extra-bíblicos, não são ordenados pela palavra do Senhor. E muitas vezes, porque as pessoas participam desses outros muitos rituais, se esvazia o significado dos dois verdadeiros sacramentos, que são o batismo e a ceia, os dois sinais estabelecidos por Jesus Cristo para abençoar a sua igreja. A ceia, especificamente, é um sinal de bênção. Deus estabeleceu para alimentar, para fortalecer, para edificar a igreja de Cristo. Mas, e isso é o que nos ensina essa passagem, ela pode também ser um instrumento, não de bênção de Deus, mas um instrumento de juízo de Deus. Deus pode utilizar desse momento, da Santa Ceia, para, ao invés de abençoar o seu povo, julgar o seu povo. Claro, isso de acordo com as atitudes do próprio povo, de acordo com as nossas próprias atitudes. E esse é o ponto. Mas a lição que essa passagem nos deixa de uma forma muito clara é que a ceia é para ser uma bênção. E o que fazer então? Como participar da ceia do Senhor para que ela seja efetivamente uma bênção na nossa vida, para que ela nos edifique espiritualmente, para que ela nos ajude, nos dê forças nessa jornada que é a vida cristã? Como fazer? O que fazer para que a Santa Ceia seja uma bênção? Então, aqui nessa passagem eu posso dividi-la em 3 partes, em 3 instruções centrais, e nós aprendemos através dessas 3 instruções centrais do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o que fazer para que a ceia, para que a participação na Santa Ceia seja efetivamente uma bênção na nossa vida e não uma maldição, e não um ato de juízo de Deus sobre nós. E a primeira orientação do apóstolo Paulo está aqui dos versículos 17 até o 22, que é uma passagem onde ele descreve a situação específica da igreja de Corinto, o que eles estavam fazendo lá naqueles dias e que estava prejudicando a vida deles. E nós, ao lermos esse texto, nós encontramos lições também para a nossa vida, para a nossa prática, mesmo que às vezes as situações, o contexto seja diferente. Basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que para que a Santa Ceia seja uma verdadeira bênção na vida do crente, ele precisa lembrar que a Santa Ceia é um evento do corpo de Cristo. É um evento corporativo, um evento do corpo de Cristo. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Ela quer dizer que uma pessoa não pode participar como um mero indivíduo. Ela não pode participar como se ela fosse a única pessoa do mundo. Não é esse o sentido. Não é essa a intenção da ceia. Ela é uma festa do corpo, é uma celebração do corpo. Então, é um evento corporativo, é um evento do corpo de Cristo. Mas o principal nem é isso. O principal, por ser um evento corporativo, é que nós devemos estar atentos uns aos outros. A ideia é prestar atenção no seu próximo, no seu semelhante, no seu irmão, porque a ceia não é participável apenas individualmente, e sim no grupo. Acontece que os coríntios estavam se esquecendo disso. Estavam se esquecendo da importância do corpo de Cristo, que é a igreja,
e como isso influencia diretamente na participação da ceia e, por consequência, se torna bênção ou juízo, ou maldição. Então, veja aqui o que é que o apóstolo Paulo descreve, qual era a prática, qual era a situação deles e por que isso estava sendo prejudicial para eles. Ele começa dizendo assim no verso 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Já começou dando uma palavra dura, ou seja, não posso elogiar vocês por causa disso. Porquanto vos ajuntais, ele diz, vos reunis, vocês vão participar da ceia, mas não para melhor, e sim para pior. Veja que palavra forte, que palavra de alerta, quando ele diz, vocês, cristãos de Corinto, estão se reunindo para piorar as coisas para vocês, e não para melhorar as coisas para vocês. Como é possível, meus irmãos, como é possível fazer uma reunião, fazer uma junção, e de repente essa reunião, essa junção de pessoas, ao invés de ser uma bênção, ao invés de se tornar algo que melhore a vida de cada um, piora a vida de cada um, faz regredir espiritualmente. Esse era o problema, era o que estava acontecendo. As reuniões deles, as reuniões de Santa Ceia deles, estavam piorando espiritualmente a vida deles. Por quê? Então, o verso 18 em diante explica a razão. Ele diz, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Então, o ponto aqui central era justamente isso. Eles estavam se esquecendo que a ceia é um evento corporativo e da importância da unidade do corpo. E estavam não só criando divisões no corpo de Cristo, como não se importando mais com isso. Lembram-se no início da carta, quando o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que ele estava perplexo com a situação dos crentes lá de Corinto, porque eles estavam fazendo verdadeiros clubinhos, clubinhos dentro da igreja. Né? Eu sou do grupinho de Paulo. Eu sou do grupinho de Apolo. Eu sou do grupinho de Pedro. E tinha um outro grupinho que queria esnobar os três anteriores e dizia, e eu sou do grupinho de Cristo. Né? Ou seja, nós somos os melhores de todos. Essas divisões internas da igreja de Corinto, esses grupinhos de interesses, cada um do seu jeitinho, cada um dizendo, nós somos os corretos, nós é que fazemos a coisa certa, só nós fazemos a coisa certa. Isso é muito comum na igreja em todas as épocas, em todas as gerações, e já estava lá na igreja de Corinto, mas é um grave problema, porque isso anula o corpo de Cristo e anula a participação da ceia. Incrível, não é? Mas é o que ele está dizendo aqui. O fato de haver divisões entre os crentes de Corinto, o fato de que eles estavam cada um no seu clubinho individual, cada um no seu grupinho, um se achando mais espiritual do que o outro, isso estava invalidando a participação da ceia. E mais do que apenas invalidando, estava trazendo juízo sobre eles. A consequência disso está lá no versículo 30. Veja qual era a consequência disso. Ele diz, verso 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos aqui, né? E doentes, e não poucos que dormem, ele diz, ou seja, que morreram, que estão mortos. Não sabemos se ele está falando disso fisicamente, numa situação física ou espiritual. Talvez as duas coisas. Há muitos fracos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Há muitos doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E há muitos que já passaram, já dormiram, já não tem mais solução. Não há mais o que fazer por eles. Estão perdidos. Muitos que dormem, talvez fisicamente e talvez espiritualmente. Então observe, a ceia é um instrumento justamente para dar força, para dar saúde, para dar vigor espiritual, para dar longanimidade, força para a jornada. E quando eu participo de forma indigna, tudo o contrário acontece. Ao invés de toda essa força, essa disposição, essa coragem, vai acontecer o quê? Fraqueza, vai acontecer doença, vai acontecer morte. Eis então
a importância desse assunto para a nossa vida. Então, meus irmãos, essa questão de não levar em conta o corpo de Cristo, de não se preocupar com isso, é o grave problema. Não entender que é um evento corporativo, um evento do corpo. E eu não posso participar disso da forma errada. É importante lembrar aqui que ele diz que eles estavam tendo um problema técnico também. De certa forma, um problema técnico, porque, apenas para a igreja entender, hoje nós fazemos uma celebração, uma ceia, em que nós apenas utilizamos os dois elementos centrais da ceia. Os dois elementos da ceia, o pão e o cálice. Esses são os únicos dois elementos da ceia. Mas os coríntios faziam junto com isso também uma outra refeição. Então eles faziam realmente uma festa, um almoço, um jantar, algo nesse sentido. E havia outras comidas e havia bebidas também nessa festa. Mas os dois elementos centrais estavam lá também, o pão e o vinho. E nessa festa, então, ele diz que eles acabavam cometendo excessos. Tanto é que ele diz aqui no versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, eles estavam descaracterizando a ceia do Senhor, não pela presença dos outros alimentos, não pela presença das outras coisas, mas pelo modo, porque ele diz assim no verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, o que estava acontecendo é justamente isso. Nessa refeição, que incluía os elementos do pão e do vinho, eles estavam também comendo outros alimentos, outras comidas. Isso não era o problema necessariamente. O problema é que eles não participavam desses outros alimentos com essa noção de corpo. Cada um estava pensando só em si mesmo. E estava pensando em encher a barriga. Estava pensando em matar a fome. Então, não havia essa noção de que eu preciso me preocupar com o meu irmão. Vejam bem, meus amados irmãos, 3 modos errados de participar da ceia em relação ao meu próximo, em relação ao meu irmão em Cristo. Eu não posso participar da ceia se eu alimentar pelo menos 3 sentimentos errados que essa passagem me alerta. 3 sentimentos errados. Eu não posso ter isso em relação ao meu irmão se eu quiser que a ceia seja uma bênção para a minha vida. Primeiro sentimento errado, eu não posso participar da ceia do Senhor com um sentimento de desavença no meu coração. Com um sentimento de não perdão, né? Desavença. Várias vezes a palavra de Deus já nos ensina sobre isso. Que não adianta estar no altar do Senhor, que não adianta estar oferecendo lá o sacrifício, se meu irmão tem algo contra mim. E eu, por sua vez, também tenho algo contra o meu irmão. Esse é o primeiro elemento de empecilho para participar, para que a ceia do Senhor seja uma bênção, nesse sistema corporativo, nessa ideia do corpo, da preocupação com o corpo. Eu tenho que cuidar para não alimentar sentimentos de desavenças em meu coração. É claro que os cristãos são diferentes, pensam diferentes, têm visões diferentes sobre a vida, sobre o reino, sobre a Bíblia, sobre muitos aspectos. Nem sempre é possível corrigir, coadunar, integrar essas partes. Essas visões sobre o culto, as visões sobre o louvor, as visões sobre o modo de evangelizar. Vai haver diferenças. Mas o problema é quando nós colocamos essas diferenças tão alto, tão importante para nós, que elas nos impedem de participar da ceia do Senhor. Tornam a ceia do Senhor um elemento de juízo, de maldição para a nossa vida. Então, primeiro modo errado aqui no sentido corporativo de participar da ceia, alimentando sentimentos de desavença. Segundo sentimento que eu não posso alimentar em meu coração, se eu quiser que a ceia do Senhor seja uma bênção para a minha vida. Competição. Competição era o problema-chave dos coríntios.
Porque os cristãos de Corinto estavam muito empolgados com o recebimento dos dons espirituais. Estavam muito empolgados com as coisas que eles receberam de Deus. E eles estavam competindo entre si. Cada um querendo ser mais espiritual do que o outro. Cada um querendo demonstrar mais espiritualidade. Obter mais reconhecimento público do que os outros. Ser mais visualizado do que os outros. Eles estavam nessa busca, nessa competição interna. E isso estava invalidando o corpo e estava invalidando a participação da ceia do Senhor. Esse sentimento de competição, que eu sou melhor, que eu sou superior, que eu tenho mais conhecimento, ou que eu tenho mais experiência, que eu sou o único que, sabe, Deus fala comigo e os outros nada. Então, esse sentimento de competição, de superioridade, inviabiliza a participação da ceia do Senhor e torna a ceia do Senhor um momento de juízo e não um momento de bênção. E o terceiro sentimento que eu não posso alimentar, se eu quiser participar da ceia como corpo de Cristo, e ela ser para mim uma bênção, é descaso. Veja, o descaso não é nem desavença, não é nem competição, é simplesmente descaso, despreocupação, não estou nem aí. Não estou nem aí com o meu próximo, não estou nem aí com o meu semelhante, não estou nem aí com o meu irmão que está do meu lado. Cada um na sua, não estou nem aí. Desavença é uma coisa, competição é outra, mas descaso também é terrível. E o descaso era um dos problemas dos coríntios também. Porque quando Paulo diz que cada um comia antecipadamente a sua própria ceia em casa não, quando chegava na igreja. Porque até Paulo fala, como em casa está com fome? E eles deixavam para comer na igreja. Só que lá na igreja, eles faziam a sua refeição, cada um preocupado com a sua comida e nenhum preocupado com os outros. Então isso é descaso. É um descaso. Quer dizer, não me importa com o próximo. Se você passar fome, o problema é seu. Se você tiver com dificuldades, o problema é seu. Importante que eu esteja bem. Importante que as coisas estejam boas para o meu lado. Era justamente esse sentimento de descaso, de despreocupação, que também inviabilizava a ceia do Senhor. Desavença, competição, descaso. Esses três sentimentos inviabilizam a participação corporativa do corpo de Cristo na ceia do Senhor e, consequentemente, tornam a ceia uma maldição, um momento de juízo e não um momento de bênção. Então, o que fazer para que a ceia do Senhor seja uma bênção? Lembrar que é um evento do corpo de Cristo. Corrigir as desavenças, consertar as desavenças, perdoar, pedir perdão, perdoar. Isso corrige as desavenças. Ao invés de competição, ajuda, apoio, suporte, suportai-vos uns aos outros, ajudar o irmão a progredir na fé. Claro que eu não posso ajudar o meu irmão a tirar o cisco do olho dele se eu tiver um pedaço de pau, uma trave no meu olho. Então, antes de tentar querer corrigir o próximo, autocorrigir. Corrigir-se primeiro. Ajudar um ao outro, suportar um ao outro no crescimento. E ao invés de descaso, se importar verdadeiramente. Se importar um com o outro, se importar com a situação pessoal, familiar, com a situação individual de cada membro do corpo de Cristo. Eliminar desavenças, competições ou descaso. A segunda parte dessa passagem trata especificamente sobre o que é a ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo, então, nos versículos 23 a 27, descreve com detalhes o momento em si da ceia do Senhor. E isso nos ensina, em segundo lugar, que para que a ceia do Senhor seja uma bênção na minha vida, eu preciso entender o significado dela. Preciso entender o que ela de fato é. E eu vou logo dizendo aqui que a ceia do Senhor é muito mais do que apenas uma lembrança da obra de Cristo. É muito mais do que apenas um memorial. É um memorial.
mas é mais do que isso, muito mais do que um mero memorial. Leiamos aqui os versículos 23 até o 27, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Observe que o apóstolo Paulo faz questão de estabelecer a ordem, o modo. Existe um modo correto de realizar a ceia. Ela não é uma bagunça, uma desordem, uma coisa desconexa. Ela está ligada a esses dois elementos centrais, o pão e o vinho, o cálice, o fruto da videira. Porque esses dois elementos, o próprio Cristo os identificou com o seu corpo e com o seu sangue. E ele, o Senhor Jesus, realizou a ceia de uma maneira, desta maneira. E nós devemos fazer, então, desta maneira. Então, há uma ordem, há um modo, há um método, e isso deve ser seguido. Primeiro o pão, depois o cálice. Ao que tudo indica, tomados separadamente. Isso é importante, né? Uma maneira de se conscientizar especificamente do significado de cada parte, de cada um dos elementos. Mas isso importante mas não é a coisa principal. A coisa principal é o significado desse momento, o significado dessa hora em que participamos da ceia do Senhor. 2 vezes o Senhor disse que devia fazer em memória de mim. Em memória de mim. Isso não é apenas lembrar-se de alguma coisa. É mais do que isso. Dá a ideia de trazer para o presente aquilo que aconteceu lá no passado. E ao mesmo tempo ele vai dizer anunciar o futuro, que é anunciar a segunda vinda de Jesus. A Santa Ceia tem um elemento de resgate do passado, anúncio do futuro. Nos faz lembrar e entender e viver outra vez aquilo que Jesus Cristo realizou lá na cruz, quando ele deu a sua vida, derramou o seu sangue e o seu corpo foi crucificado. Não se repete esse sacrifício porque ele é único e definitivo, e nunca se repete. No entanto, os efeitos, os méritos, a graça que se deduz, que procede deste sacrifício está em atuação, está em operação. Não é apenas participar da Santa Ceia, no nosso entendimento, que é um entendimento especificamente presbiteriano ou das igrejas de linha reformada, significa mais do que apenas lembrar de Cristo. Significa mais do que apenas cumprir um ritual. É também, conforme a nossa definição, um meio de graça. Um meio de graça. Meio quer dizer um instrumento. Um instrumento da graça de Deus para edificar o seu povo. A ceia, portanto, não é algo importante apenas porque simboliza algo importante, mas porque é algo importante. Em si mesma, aqui, nesse momento, quando nós participamos da ceia, algo importante está acontecendo. Não é apenas uma lembrança de algo importante, mas é algo importante que está acontecendo agora. Porque através dela, através desse meio de graça, o Senhor está alimentando espiritualmente a sua igreja. Ou então está julgando e disciplinando a sua igreja. Nunca será algo indiferente. Nunca será algo que não tem nenhum significado. Ou Deus nos alimenta e nos sustenta espiritualmente através desse meio de graça, ou nos julga, nos disciplina através desse meio de graça. Então a ceia é importante, é muito mais do que um memorial, porque é um anúncio do sacrifício de Cristo.
Um anúncio que nós tanto anunciamos quanto vivemos. É preciso lembrar que existe um ensino bíblico que diz que nós somos unidos a Cristo. E nessa união com Cristo, nós experimentamos dos benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Na união com Cristo, nós experimentamos todas as bênçãos de Deus. Na união com Cristo, do corpo com o cabeça, da igreja com o seu cabeça, é que nós experimentamos os benefícios também da ceia do Senhor. Por isso que a ceia é um momento de graça, de comunicação da graça de Deus, e não apenas memorial. Grande parte das igrejas evangélicas acredita que a ceia é apenas um memorial, uma lembrança do que Cristo fez. Por sua vez, as igrejas, a Igreja Católica ou a Igreja Luterana, acreditam que Cristo está presente corporalmente na ceia. Na visão católica, porque eles entendem que o corpo, o pão, se transforma no corpo de Cristo. E o vinho se transforma, se transubstancia no sangue de Cristo. É uma visão católica, uma visão mística, uma visão da Igreja Católica, que nós entendemos que a palavra de Deus não ensina isso. Não ensina que o pão se transforma no corpo de Cristo. Continua sendo pão. Ou que o vinho se transforma no sangue. Continua sendo vinho. Não tem nem gosto de carne, não tem nem gosto de sangue. Continua sendo pão, continua sendo vinho. A visão da Igreja Luterana é parecida com essa, mas um pouquinho diferente. Diz que o corpo de Cristo, físico, como ele é também onipresente, então ele está presente nos elementos, no pão e no vinho. Portanto, o luterano também participa da ceia, crendo que o corpo e o sangue de Jesus Cristo estão também ali, literalmente, com os elementos, muito embora não transubstanciando, como se diz no catolicismo. Por outro lado, as igrejas evangélicas brasileiras não acham que é apenas um memorial, apenas um momento de lembrança dos eventos passados. E nós, os presbiterianos, os calvinistas, os reformados, acreditamos que Cristo não está presente fisicamente nesses elementos, porque o Cristo, com o seu corpo ressuscitado, está lá no céu. Mas ele está presente nesses elementos espiritualmente. Porque espiritualmente ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode estar também aqui. Então ele se faz presente espiritualmente nos elementos, no pão e no cálice. É por isso que é um meio de graça. É por isso que não é só uma lembrança. E é por isso que também não é o comer a carne, comer o sangue de Jesus. É comer o pão, tomar o cálice, sabendo que espiritualmente Cristo está presente. E espiritualmente Ele nos alimenta e nos sustenta para a jornada. É por isso que comer, que participar da forma errada é tão prejudicial, porque é muito mais que um memorial. É por isso que participar sem discernir o corpo, sem levar em consideração o corpo de Cristo, se torna um momento prejudicial. Portanto, meus irmãos, para que a ceia do Senhor seja uma bênção, eu já disse, é preciso lembrar que é um evento do corpo de Cristo. Eu preciso estar de bem com o meu irmão, com os meus irmãos em Cristo. Eu preciso evitar desavença, competição, descaso. Eu preciso entender o que é, entender o significado, entender o que de fato acontece no momento da ceia. É muito mais do que uma lembrança, é um meio de graça, é um instrumento da misericórdia, do amor, da graça de Deus, através do qual Ele me alimenta e me sustenta espiritualmente. E, finalmente, a terceira atitude tem a ver com preparação. Preparação. Preparar-se adequadamente para participar dela. Isso o apóstolo Paulo nos ensina dos versículos 28 em diante, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então observe aqui, preparação. Eu não posso me dirigir à igreja num dia de ceia sem estar preparado para participar dela. Porque se eu venho despreparado, eu posso estar incorrendo neste erro, e então, ao invés de ser abençoado, ao invés de ser para melhor, esse momento será para piorar a minha situação diante de Deus. Examinar-se, ele diz, em primeiro lugar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que quer dizer isso? Quer dizer passar um pente fino na vida, todas as vezes. Passar um pente fino. Avaliar as atitudes, avaliar as palavras, avaliar os sentimentos que me alimentam, que me fazem ser o que sou. Avaliar como eu estou intimamente, internamente, e como eu estou também externamente. Avaliar se eu de fato estou entendendo a importância do corpo de Cristo. Se eu estou entendendo, corpo de Cristo aqui que eu disse, a igreja, não é? Se eu estou entendendo o significado da ceia do Senhor. Se eu de fato estou arrependido dos meus pecados. Veja que o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, quer dizer, não avaliar o próximo, não avaliar o outro. A gente fica olhando para os outros, fulano não participou, por que será que não está participando? Estou achando que está em pecado, estou achando que está fazendo alguma coisa errada. Bom, já era bom que você também não participasse nesse caso, já interrompesse na hora a sua própria participação, né? Porque a ideia é examinar-se a si mesmo. É isso que o texto está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele diz, e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, é para participar, efetivamente. A ideia não é que a pessoa não participe. A ideia é que ela participe. Mas que participe após examinar-se. Após esse autoexame. Que precisa ser muito mais do que 30 segundos antes da ceia. É por isso que eu estou dizendo que envolve vir de casa preparado para isso. Nós todos sabemos as datas, quando é que nós realizamos a ceia. Né? Nós temos as datas fixas, então cada um de nós pode se preparar já desde casa, né? Para, de forma digna, coerente e apropriada, participar da ceia do Senhor. Envolve aqui confissão de pecados, se arrepender dos seus pecados. E envolve, sim, também, em certas situações, não participar. Porque se eu estou fazendo coisas que são erradas diante de Deus, e ou não estou arrependido, ou não estou suficientemente convicto de deixar aquilo, então, nesse sentido, será ruim para mim. Essa é a razão pela qual, em certas circunstâncias na igreja, o conselho da igreja, ao disciplinar um referido membro da igreja, impõe sobre ele uma penalidade, embora o termo penalidade não seja um bom termo, porque não é exatamente isso, não é uma punição, é uma precaução. Ele diz, olha, você por 6 meses, ou você por 1 ano, ou por tempo indeterminado, não deve participar da ceia do Senhor. Muitas pessoas questionam isso, dizendo, mas como pode tirar da pessoa o alimento? Se ela está fraca, se ela pecou, se ela caiu, então o que ela mais precisa é de alimento. Como é que vocês tiram o alimento que essa pessoa mais precisa? Justamente porque esse alimento, em certas circunstâncias, faz mais mal do que bem.
Porque esse alimento é especial e pode ser para pior em certas situações, e não só para melhor. Porque o ponto, eu entendo que a igreja, o conselho, só pode afastar alguém da ceia do Senhor se essa pessoa, se o conselho nota nessa pessoa que não há ainda verdadeiro arrependimento. E que não há ainda a devida comprovação da sua mudança. Porque então, nesse caso, se essa pessoa participa, nesse caso ela vai estar comendo e bebendo juízo para si. Então, a suspensão da ceia não pode ser uma medida padrão da igreja. Para muitos conselhos, que para o Brasil afora, a gente sabe que é isso. É uma medida padrão. Qualquer coisa que a pessoa faça, a penalidade é, pronto, afastou da ceia. É uma medida padrão. Aplica para todo mundo. Não é um bom uso da disciplina quando se faz isso. É preciso analisar caso a caso, caso por caso. E verificar se para essa pessoa isso é de fato uma medida disciplinar, porque se não for, não se impõe. Avaliar caso por caso, caso a caso. Mas há situações, há circunstâncias em que o afastamento da ceia é necessário. Necessário. Porque senão, ao invés de ajudar essa pessoa a se corrigir e a crescer espiritualmente, o conselho, os pastores estarão fazendo com que ela piore. Então, sim, há situações necessárias em que uma pessoa deve se afastar da ceia do Senhor, mas não deve fazer isso por muito tempo, porque é um alimento espiritual e faz falta, é um alimento que faz falta. Assim que a situação está regularizada, assim que há arrependimento, assim que há disposição de mudar e de seguir as coisas conforme a vontade de Deus, deve-se voltar a participar para crescer espiritualmente. Segundo ponto que ele diz aqui, discernir o corpo. É necessário discernir o corpo de Cristo. Verso 29 ele fala, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo pode ter dois sentidos, e talvez sejam os dois mesmos que se pretende estabelecer aqui. Primeiro, discernir o corpo seria discernir o pão, discernir o significado. O que é esse pão? O que é esse cálice? O que são esses elementos? Então, são pão, são apenas pão, apenas vinho, mas que simbolizam algo maior, o corpo, o sangue do Senhor. Então, o significado é redenção. A redenção realizada por Cristo Jesus, que perdoa nossos pecados e nos torna aceitáveis diante de Deus. Mas também pode significar, quando se fala discernir o corpo, não os elementos, o pão, o vinho, mas o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que é o corpo, que era o problema dos coríntios. Eles não estavam levando isso em consideração, a importância do corpo, a importância da igreja, dos membros, corporatividade. Então seria justamente isso, a preocupação maior com o individualismo, com o eu, do que com o nós. Os dois sentidos se aplicam, eu entendo. Porque discernir o corpo é tanto entender o significado da ceia, quanto compreender a importância da igreja, a importância da comunidade, da irmandade, para poder participar da ceia do Senhor em paz uns com os outros. E quem não discerne, quem não entende, quem não se importa com isso, quem não leva em consideração, quem apenas participa por participar, ou participa de forma obtusa, de forma endurecida, come e bebe juízo para si. Ele diz, então essa é a razão de haver muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. E a terceira prática aqui, com essa relação de preparar-se para participar adequadamente da ceia, ele fala que é para julgar a si mesmo. Verso 31 diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui, aquele velho movimento duplo, né? Não julgar o próximo e julgar a si mesmo. Julgar, mais uma vez, tem a ver com um escrutínio, fazer um escrutínio de si mesmo, fazer uma análise legal de si mesmo, e essa análise legal precisa ser tanto perante a lei de Deus, quanto perante a graça de Cristo.
porque é a graça de Cristo que nos faz cumprir a lei, no sentido de não sermos condenados por ela e no sentido de sermos recompensados por Deus com a vida eterna, mediante o sacrifício de seu Filho Jesus, que é justamente o que a ceia simboliza. Concluindo, meus irmãos, nós iremos participar agora da ceia do Senhor, e essas instruções todas precisam estar arraigadas em nosso coração. Precisamos estar devidamente preparados para participar da ceia, lembrando da importância do corpo, sem desavenças, sem competição, sem descaso, lembrando do significado da ceia do Senhor. É muito mais do que um memorial, do que uma lembrança, é um anúncio real e concreto do sacrifício de Cristo, é um anúncio da volta, do retorno, da segunda vinda de Jesus, é um meio de graça, porque Cristo está presente espiritualmente na ceia para edificar a igreja dele. E, portanto, estejamos preparados para fazer isso, através de um exame cuidadoso, através de um entendimento, de um discernimento dos elementos e do próprio corpo de Cristo, através de um critério de julgamento pessoal, não de um julgamento do próximo. Façamos isso nesse momento, curvando as nossas frontes e orando ao Senhor. Quero pedir aos presbíteros da igreja que venham à frente para nos ajudar na distribuição dos elementos.